Oi gente, meu nome é Helena e eu já tô aqui pra falar do último trimestre. Eu ainda não fiz lidos do mês esse ano, e como a gente já tá em abril e eu já li janeiro, fevereiro e março, eu resolvi fazer um balanço do último trimestre, em vez de fazer 3 lidos do mês diferentes, porque eu sei que eu posto coisas atrasadas, mas se eu postasse agora o lido de janeiro, vocês iam brigar muito comigo, eu tenho certeza. Eu não sei muito que ordem que eu vou usar, eu normalmente faço em ordem cronológica, só que como é um balanço, eu sinto que seria mais divertido eu falar melhor, pior e arranjar umas categorias assim pra eles, o que vai ser completamente improvisado, eu realmente não planejei nada. Eu li livros ruins, eu li livros bons e eu li vários livros medianos. Esse ano não tá tão legal. Lembrando, claro, que todos os livros vão estar aqui linkados na descrição, então caso vocês se interessem por eles, por favor, comprem com o meu link, que vocês me ajudam com uma comissão sem me dando valor pra vocês. Eu vou começar bem, então. Eu vou começar com o melhor livro que eu li esse ano, foi um dos primeiros, eu li em janeiro. O livro é Um Conto para Ser Tempo, da Ruth Ozeki. Eu não tinha ideia sobre o que era esse livro, e agora que eu terminei e tô colocando ele aqui como melhor de 2023 até agora, eu ainda não tenho muita ideia sobre o que é. O livro se passa em 2 tempos. Numa ilha remota, no Canadá, completamente isolada, mora uma escritora. Ela tem uns 50 anos, eu acho. Eu imaginei ela com uns 50 anos. Que é a Ruth. E ela encontra numa praia uma caixinha da Hello Kitty com algumas coisas dentro. Um relógio, umas cartas e um diário. A Ruth tá um pouco insatisfeita porque ela morava em Nova York, se eu não me engano. Ela morava numa cidade grande. E ela se mudou pra essa ilhazinha pequena no Canadá com o marido, mas ela tá com um bloqueio muito grande, ela não tá conseguindo escrever, e ela tá um pouco insatisfeita com a vida dela ali, mas poucas questões pra Ruth. O diário é sobre a Nao, que é uma menina de 16 anos, japonesa, que tá enfrentando muitas coisas. Ela cresceu nos Estados Unidos, mas o pai dela trabalhava no Vale do Silício e foi demitido. Eles tiveram que se mudar pro Japão de volta. Ela nunca tinha morado no Japão, eu acho, ou morou só bebê. Então ela não vai muito bem na escola, ela sofre muito bullying dos colegas, e o pai dela, desde que ele voltou dos Estados Unidos, não conseguiu um emprego. Então ele tá muito deprimido. A Nao então resolve tirar a própria vida, mas antes disso ela vai escrever esse diário, que vai ser a vida da bisavó dela, que é uma monge zen budista. Que ela teve uma vida muito incrível, e a Nao morou com a bisavó por um tempo, então ela quer registrar essa história. Mas ao longo do diário dela, ela com 16 anos vai registrando sobre a própria vida também, então a gente vai vendo coisa. O livro é um pouco realismo mágico. Ele fala muito sobre a questão autor e leitor, e como que o leitor muitas vezes tem um papel ativo na história, e essa história aqui leva isso ao extremo. Eu não tava muito apegada nas partes da Ruth. Foi legal porque ela tem uma vida de casada, assim, bem tranquila. Ela é casada há muitos anos, mas de vez em quando ela tem umas irritações bobas com o marido. É interessante a gente ver esses casais que estão juntos há muito tempo e caem um pouco nessa rotina, mas ao mesmo tempo ainda tem muito carinho. E a Ruth fica muito obcecada nessa história, mas o que realmente me pegou, óbvio, foi a história da Nao. É curioso porque ela escreve num tom jovem, tão desensibilizado, assim, sabe? Muitas atrocidades aconteceram com ela fica... pois é, e aí eu sofri muito bullying, aí enfiaram minha cara na privada e tal. E uma coisa, olha só, eu acho que talvez você já tenha reparado isso. Não é um spoiler, tá? Só que eu só reparei literalmente no fim do livro. Ruth também é o nome da autora. E foi falado que o nome da personagem também é Ruth Ozeki. Então isso brinca um pouco com ficção e realidade. E como eu falei, brinca com o papel leitor e autor. E também faz uma questão, assim, meio metafísica de passado e presente e futuro e tudo estar conectado, assim. É muito, muito bom. Virou um favorito meu. Todas as relações, assim, entre famílias. E a história da Nao, inclusive, é muito interessante porque ela escreve uma coisa e ela tem uma reação. E ela vai descobrindo mais fatos sobre a própria família. E ela vê que tudo que ela sabia, na verdade, estava errado. Ela tinha entendido tudo errado. Eu marquei algumas coisas. Deixa eu ver se tá pra ali. Eu não vou falar quem é, porque é um pouco de spoiler. Eu não esperava que isso fosse acontecer. Mas eu posso falar as frases soltas e vocês não sabem sobre o que é. É um personagem que tá questionando sobre consciência e empatia e você ter senso e o que é moral e não. Basicamente isso. Mas eu não entendo. Conhecimento e senso não são a mesma coisa. Conhecimento eu entendo. Mas e senso? Senso é o mesmo que sentimento? A consciência é um fato que posso aprender e conhecer? Ou é mais como uma emoção? Está relacionada à empatia? É diferente da vergonha? E por que é um impulso? Ele tá conversando com alguém e depois essa pessoa comenta sobre esse questionamento desse personagem. A história dele era comovente e trágica. Embora afirmasse não compreender as questões da consciência humana, foi precisamente a consciência dele que o levou a questionar o status quo e custou-lhe alguma coisa tempos depois.
Ai, gente, muito boa essa parte. Tá. Recomendo muito, tá? Virou um favorito da minha vida. Ele é grandinho. Tem 500 páginas, só que a diagramação é um pouco pequena. Mas eu recomendo muito. Obrigada, Morro Branco, por mais um favorito na minha vida. Sério, eu não sei como é que eles conseguem. Agora a gente vai pro pior livro que eu li esse ano. Ele ainda está no plástico, pois vocês sabem que eu não tiro os livros do plástico antes de ler. Livro no plástico normalmente vem comprando online, né? E aí compra online, aí chega a embalagem, eu fico, uau! Aí eu abro e fico, eba, o livro que eu comprei. Mas eu deixo ele embalado, por quê? Eu só abro quando eu vou ler. Que aí quando eu leio, é como se fosse outro presente, sabe? Eu tive a emoção de receber da minha casa e eu tô tendo a emoção de tirar do plástico pra ir ler. É bem legal. Eu preferia que não viesse plástico de jeito nenhum. Nós, seres humanos individuais, assim, não somos 100% responsáveis pela poluição e pelo consumo de plástico. Apesar disso, eu consumo menos plástico. Eu tento, tá? Eu não acho que faz sentido o livro vir embalado no plástico. Eu sei que chove e molha, mas aí chega molhado mesmo, não tem problema. Mas tá, esse segundo livro foi um romance. E ele foi uma decepção porque ele é o segundo de uma série. É uma antologia, assim, que segue personagens diferentes e romances diferentes. E eu li o primeiro e gostei. Eu não amei. Foi legal. Só que esse aqui foi muito chato. Muito chato. Que é Mirando na Lua, da Alexandra Bellefleur. Gente, não tem nenhum negócio aqui atrás de um autor famoso, porque é muito ruim. O primeiro tinha Presságios do Amor, eu acho, que é um romance sáfico que segue a Ellie e a Daphne. Aí esse aqui segue o irmão da Daphne. Vai ter um terceiro livro também, já existe lá fora, que segue a amiga da Ellie. Esse eu vou ler também, tá? Porque eu gosto da amiga da Ellie. O problema é que esses personagens aqui foram insuportáveis. Insuportáveis. Vamos lá. Vamos lá. O irmão da Daphne, que eu não sei o nome, óbvio, e não tem aqui atrás, e eu não vou abrir. Então, vocês não vão saber o nome do cara. Nem da mulher, porque eu também não lembro. O irmão da Daphne é muito romântico. Romântico incurável, né? E ele tá sempre tentando encontrar uma gêmea dele, vai pra vários encontros, só que ele vai em 3 encontros, aí não se sente muito maneiro, assim, não acha que bateu e rala. Mas de um jeito respeitoso, ele não é do mal, não. E aí tem essa loira, que é amiga da Daphne também, é todo mundo Daphne aqui. E quando ele era mais novo, ele tinha um crush na loira. Aí a loira mora em outra cidade e ela vai se mudar pra Londres, porque eles estão nos Estados Unidos. A melhor amiga dela é a Daphne, então ela vai pra o lugar lá onde eles estão, que eu acho que é Seattle, se despedir da Daphne antes de ir pra Londres. Só que ela não contou pra ninguém que ela vai pra Londres. Ela vai ficar lá 2 semanas. Ela chega, ela foi de surpresa, e a Daphne está viajando com a Ellie, que é o casal do primeiro livro. Então ela fica, putz, o que eu vou fazer aqui? Aí ela entra em contato com... veio o nome dele na minha cabeça, agora sumiu. Tá, não vai voltar. Eu tô enrolando muito, tô falando a história do livro, não tô falando a sinopse. Eles ficam meio afim um do outro, só que a loira, ela tem muitos problemas de abandono. Enquanto ele passou por muitas questões de relacionamento e continuou uma pessoa muito esperançosa, ela se fechou bastante. E também tem uma questão de que a loira não tá satisfeita com o emprego dela. Ela trabalha viajando muito como uma pessoa de RH, só que ela fala muitas línguas. E aí ela tá sempre viajando. E ela não tem muitos amigos. Onde ela mora, ela tá se mudando e ninguém tá nem aí que ela tá se mudando. E ela não se sente muito querida pelos amigos dela. Eu gostei dessa dor dela, da dor do emprego também. Só que não foi muito explorado. E... Brandon! Lembrei, o Brandon, tá. A loira eu não vou lembrar, mas o irmão da Daphne é Brandon. O Brandon não tem nenhuma dor. A dor dele é que ele gosta da loira e ela tem problemas de comprometimento. Mas é isso, tipo assim, eu não achei os personagens legais. Eu não achei que eles tinham química. Eu não consegui ver porque que eles começaram a gostar um do outro tão rápido. Não fez sentido pra mim, porque, de novo, ela ficou lá, sei lá, 2, 3 semanas. E eu gostei das questões da loira, só que foi muito raso, não teve nenhum desenvolvimento. E do nada ela mudou de ideia e... Enfim, não foi legal. Eu comecei a escutar esse audiolivro, eu tava odiando, aí eu parei. Eu não sei por que eu fui continuar, e aí eu só fui até o fim. E, gente, o final, o epílogo, é muito ruim. Cara, basicamente, é uma questão de... Essa loira, ela não gosta de comédias românticas, essas coisas assim. E o Brandon adora. E aí, no final, rola uma coisa que ele faz pra ela, que é um pouco chamativa. Ela não gosta desses gestos públicos de afeto, assim. E ele faz isso pra ela. E ela adora. Sendo que ela não gostava disso antes. E foi muito público. E foi uma coisa... Gente, eu vou falar uma coisa que eu tenho muito preconceito, tá? Eu gosto desse lugar, eu já fui. Mas foi na Disney. Eles foram fazer um passeio na Disney. Então, tipo, vamos vir todo ano pra Disney. Eu fiquei, cara... Pelo amor de Deus. Eles são, tipo, Disney adultos, sabe? E, cara, a Disney é legal. Talvez se eu morasse nos Estados Unidos, eu fosse pra Disney bastante também. Mas... deve cansar, né? Deve ter outros lugares legais pra ir. Não sei, eu tenho preconceito. Quando o epílogo foi na Disney, eu fiquei, não tem como mais pra mim. Tá, vamos lá. Outra categoria. Eu tenho uma categoria
decepções de livros de autores que eu já tinha lido. Então eu li livros... Cara, foi muito bom que eu li 2 livros assim, esse mês, eu acho, os 2 foram em março. Tem 2 autores que escreveram livros que viraram favoritos meus. Aí eu li outros livros desses autores e os 2 me decepcionaram. Vambora. O primeiro é Quase Só Coisas Mortas, da Kristen Arnett, que escreveu Entre Dentes, que eu li ano passado e amei. É muito aquela categoria que eu não gosto muito do nome, mas ela existe, eu entendo por que é esse nome, de mulheres doidas. Tem sempre coisa assim no TikTok. Livros de mulher doida. É meio Entre Dentes. Ficou no Melhores do Ano, inclusive. Esse Quase Só Coisas Mortas, eu acho que é o primeiro livro da autora. Então ela lançou Entre Dentes depois e melhorou muito a escrita. Realmente, deu pra ver que deu uma evoluída maneira. Nesse livro aqui, a gente segue a Jessalyn. Ela é taxidermista. A família dela tem o pai, a mãe e o irmão e ela. Ela e o pai sempre foram muito próximos e o pai até excluiu um pouco o irmão ao longo da vida. E o relacionamento com a mãe era meio mais ou menos. Então ela e o pai estavam seguindo essa linha de taxidermistas. E aí o pai se suicidou. Então tá toda a família agora lidando com esse luto, cada um de formas muito diferentes. E também tem uma outra questão muito interessante, que o irmão dela casou e teve filhos com uma mulher que era a melhor amiga dela. E ela é lésbica. Então tava meio que os dois pegando a mesma mulher ao mesmo tempo, mesmo casados, mesmo tudo. Tem essa questão aí também, dos irmãos dividirem essa pessoa, que era meio que uma Manic Pixie Dream Girl. Era essa personagem sem muito desenvolvimento, tipo a Ramona Flowers, tipo a Clementine de Brilho Eterno. E olha que Brilho Eterno é meu filme favorito. Essa personagem meio misteriosa, chama muito a atenção de todo mundo, assim. E a Jessalyn é muito assombrada por isso até hoje. E o irmão dela também é, porque essa mulher foi embora e largou eles com os filhos. Tá todo mundo criando os filhos lá, os sobrinhos da Jessalyn, e a mulher foi embora. Então, muitos traumas acontecendo nessa família, tá? Muito potencial e taxidermia. Então, a gente vê muitas analogias e muito dessa personagem se jogando muito no trabalho. Eu gostei desse livro, tá? Ele só foi uma decepção porque eu amei Entre Dentes. Amei bastante. E esse aqui, eu não fiquei muito imersa. A gente segue essas questões familiares, problema da Jessalyn com a mãe, com o irmão. E uma coisa que a autora fez muito bem Entre Dentes, e deu pra ver que ela começou a fazer aqui, é que todo mundo é protagonista da própria história. Então, eu tenho uma percepção da minha vida, e da minha relação com a minha mãe, por exemplo, que a minha mãe não tem a mesma percepção da nossa relação, e nem da minha vida. E eu tenho uma percepção sobre ela que ela não tem sobre si mesma. E é assim com todo mundo. Então a gente tá sempre dentro da cabeça da Jessalyn, e ela é muito fechada, de não se comunicar muito com as pessoas. E quando ela vai se comunicar, a gente vê, ah, tá, realmente, a gente tava muito na cabeça dela, e agora que a gente saiu e foi conversar com outras pessoas, a gente viu que ela é um pouco lelé. A minha questão é que eu acho que a gente focou muito na questão dessa mulher que ela e o irmão dividiam. E isso é muito importante, claro que teve um impacto muito grande pra eles. Mas não foi tão bem explorado pra ter uma conclusão boa, sabe? Enquanto o luto era uma coisa atualmente presente em toda a família, não só neles dois, mas na mãe também. O livro é intercalado com flashbacks, né? Então eu acho que seria mais interessante abordar um pouco mais isso. Acabou que ficou muito abstrato, sabe? Mas assim, é bom, tá? Eu botei aqui como decepções só porque eu amei Entre Dentes, mas também é um livro muito imersivo. Ela faz taxidermia. Eu tô falando isso, não sei se vocês sabem. Quando o bicho morre, e aí você empalha o bicho pra ele ficar numa posição específica, sabe? Aí ficar cabeça de alce, ou só um bichinho numa posição assim fofinha, ela faz isso. Tem muita descrição de textura e de cheiro e descrição visual, assim. É um livro muito palpável, sabe? Todas as cenas, às vezes, quando tá uma coisa muito sufocante, a gente se sente sufocado. A escrita é boa. Eu acho que essa autora só tem esses 2 livros. De qualquer forma, se ela tiver mais, eu acho que a HarperCollins vai trazer pro Brasil, porque Entre Dentes, se não me engano, chegou ano passado ou ano retrasado. E esse é o lançamento. Então eu vou ler os próximos, eu recomendo ler os livros dela, mas esse aqui não pegou muito, foi bem parado. Talvez comece com esse, na verdade, porque ele é ok, ele não é ruim. Aí vocês ficam, mais ou menos, mas ok. Aí vocês vão ler Entre Dentes e vão ficar, uau! Não vão se decepcionar, vai ser só uma progressão. Mesma coisa com esse próximo livro, que é Não Vamos Entrar em Pânico, do Kevin Wilson. Ele escreveu Nada Para Ver Aqui, que foi um dos meus favoritos do ano anterior, eu acho, 2022. E esse aqui, Primeiro que eu escutei em inglês, o audiolivro tem o Everett. Tem uma frase muito impactante nesse livro, que é: à beira em uma favela cheia de gente procurando ouro. Somos fugitivos e a justiça está seca de fome atrás de nós. E eu não gostei muito dessa tradução. É uma tradução
boa, assim, dá pra ver meio que uma tradução direta, só que a frase em inglês é tão lírica, eu acho que podia ter sido, talvez ter pego mais o significado da coisa. Esse aqui é um livro em que a gente segue a Frank, que ela tem uma vida bem pacata, ela mora numa cidade pequena, e em um verão chega o Zeke nessa cidade. Esse livro eu sei os nomes porque eu li mais recentemente. Então eles se unem um pouco por isso. E também por serem jovens, o Zeke não conhecia ninguém na cidade, a Frank não tem muitos amigos, e essas coisas de verão estadunidense. E eles começaram a sair juntos. Nisso que eles começaram a sair juntos, a Frank quer ser escritora e o Zeke quer ser artista visual, né? Artista plástico. E eles resolvem passar o verão fazendo arte. E num desses primeiros dias, eles fazem um pôster em que a Frank coloca essa frase: "À beira de uma favela cheia de gente procurando ouro. Somos fugitivos e a justiça está seca de fome atrás de nós." Que parece uma coisa um pouco revolucionária, assim, né? E o Zeke faz uma ilustração pra ir com essa frase. Eles tiram muitas cópias disso. E aí eles espalham pela cidade toda. Começa a gerar um bafafá na cidade de pessoas falando que é uma coisa satânica, é um culto. Só que aí começa a escalonar muito. Fica conhecido como o Pânico de Caulfield, de 96, que Caulfield é a cidade, né? E é uma coisa que sai da cidade e até sai dos Estados Unidos e vira uma coisa mundial. E ninguém sabe que foram eles que fizeram. O livro começa 20 anos mais tarde. Então o livro começa em 2016, com uma repórter ligando pra Frank, falando: "Olha só, foi você que fez isso? Quer fazer uma entrevista comigo?" E de início ela fala não. E aí a gente volta ao passado e a gente vai vendo esses adolescentes criando. O livro basicamente só se passa com a Frank e o Zeke adolescentes. De vez em quando a gente vai pro presente, no caso 2016, pra ver as consequências que isso teve. De novo, eu gostei desse, tá? Mas é que eu amei Nada Para Ver Aqui. É muito bom, recomendo sempre. E esse aqui foi bom, só que eu sinto que ficou faltando alguma coisa. E ao contrário de Quase Só Coisas Mortas, esse aqui foi escrito por último. É o último lançamento do Kevin Wilson, se eu não me engano. E eu fiquei um pouco decepcionada por isso, sabe? Ele já escreveu Nada Para Ver Aqui, que foi tão bom, e veio com esse. Mas tá, o que eu amei nesse livro? A Frank é uma adolescente de 16, 17 anos e ela tá com muita urgência de criar alguma coisa, de deixar sua marca no mundo. E ela mora numa cidade pequena e ela quer sair dali. E ela quer ser importante. Eu gosto dessa urgência adolescente. E essa urgência de criar arte. E você ficar quase que obcecado por isso. E até quando começam a ter consequências extremas, a gente também tem duas polaridades de reações. E ela tá obcecada nisso que ela fez. Inclusive, ela até ficou um pouco travada de criar. Eles falaram que eles iam fazer arte o verão inteiro. E a Frank: mas a gente já fez isso. Isso é a nossa obra-prima. A gente não precisa fazer mais nada. E isso afetou a vida muito dos dois, mesmo 20 anos depois. A questão é que eu acho que o livro é muito repetitivo. Ele é um livro curto, 250 páginas, bem curtinho. Eu demorei um pouquinho, mas dá pra ler de uma vez. E mesmo assim ele é cansativo, sabe? Ele é basicamente essa mensagem. A mensagem é essa urgência de criar algo, essa urgência de deixar sua marca, amplificada pelo fato de você ser adolescente. O que é quando a gente sente muito, tem muitos hormônios e a gente tá um pouco desesperado. E amplificado por essa sensação de você estar numa cidade onde você não se sente pertencente. Mas o livro é basicamente isso. Eu não sei, podia ter sido um conto, talvez. Não tem muito mais reflexão além disso. Foi um livro muito focado no enredo, só que o enredo é um pouco fraco. Então seria mais interessante a gente focar nos acontecimentos. O que a gente foca bastante na Frank, mas é basicamente essa questão. Criar. Isso me marcou. E não só me mudou, mas mudou muita gente no país, saiu das minhas mãos. E quando a arte sai do autor, ela vira do público, e o público pode dar significado. O que é o significado da obra? É o artista que dá. Tem todo um pouco essa discussão, mas é tudo um pouco jogado, assim, sabe? Falta um pouco de organização. Eu acho que esse livro podia ter mais coisas e ser um pouco mais trabalhado. Tá, agora eu vou botar a categoria nacionais, mas não só nacionais, contemporâneos nacionais que falam sobre vida. Ficção literária nacional. Esse ano, o primeiro livro que eu li no ano, foi o primeiro? Foi. Eu li Fim, da Fernanda Torres. Não tá aqui comigo porque minha mãe tá lendo. Eu li de uma vez, um dia que eu estava na casa do meu querido namorado e eu acordei cedo. Ele não acordava de jeito nenhum. Tinha lá e eu li o livro todo, direto. E nesse livro a gente segue 4 amigos, que são o Silvio, o Ciro... Tá, não vou lembrar. Mas são 4 amigos. E a gente segue um de cada vez. E todos eles morrem. Mas não no sentido de eles morrem de uma vez, mas no sentido de seres humanos morrem. Então a gente acompanha mais ou menos a vida desses amigos. E eles conhecendo amores e esposas e
tendo famílias ao longo dos anos, até a morte deles. Então tem um deles, que é o Álvaro, acho que tem um Álvaro, que ele morre aos 80 e poucos anos. E tem um outro que morre com, sei lá, 40, 50. O livro é muito cru e todos os personagens são horríveis. Todos. Tem uma série no Globoplay que é muito boa, tá, gente? É uma minissérie, tem 10 episódios e eu recomendo muito ver. É muito, muito boa. Na série, eles humanizam muito mais os personagens. Muito mais. No livro, é todo mundo ruim. Todo mundo é ruim. Vou dar um exemplo. Esse Álvaro, na série, ele é um bananão. Então, a esposa dele parece que não gosta muito dele, tá casando um pouco por conveniência. Tem uma cena que eu consigo pensar na série que parece que eles se gostam. Uma. Que é quando eles estão no carro, voltando pra casa de uma resenha entre esses amigos. Mas a personalidade dele na série é ser um bundão. No livro, ele é um misógino. No POV dele, ele fica falando que ele não aguenta mais a esposa, não aguenta mais mulheres, não aguenta a filha, que é a mulher também. Aí ele ficou broxa. Ele fica, ainda bem que eu não consigo mais ter relações. Ainda bem, não aguentava mais interagir com mulheres. Que saco. Ele odeia mulheres, muito misógino. E aí tem outras personagens, tipo até o Ciro, que na série é um cuzão. No livro consegue ser mais cuzão ainda. Enquanto a série é interessante, porque visualmente eu acho que é mais interessante a gente criar empatia pelos personagens. O livro é mais cru. E eu acho que a literatura tem um pouco mais de liberdade de fazer isso, de fazer pessoas ruins, assim, pra gente... Eu não consigo imaginar uma coisa muito, sei lá, garota exemplar. Mas a gente também tem empatia pela garota exemplar. Cara, esse livro eu acho que é um dos primeiros livros que eu li que eu não senti empatia por nenhum personagem. Tipo, eu odiava todos. Mas é bom, tá? Eu tô falando isso, mas eu gostei. Eu li de uma vez. Você quer saber o que vai acontecer. E basicamente é sobre seres humanos e como eles são ruins nas relações. E às vezes isso não muda, e às vezes isso muda. Mas às vezes não. Eu falei que eram 4 amigos, mas são 5. Beleza. Gostei. Recomendo Fernanda Torres. Esse próximo livro, eu também li de uma vez. Todo mundo recomenda muito o audiolivro. Eu li ele físico, mas tem disponível no Audible, se eu não me engano. E esse livro é A Filha Primitiva, da Vanessa Passos. Nele, não muita coisa acontece. É mais pra gente refletir. Eu marquei muita coisa, eu não sei se dá pra ver. Ó, tudo isso aqui é marcação. Esse aqui eu marquei escrevendo. Ah, tá. Esse aqui, pelo menos, é que de vez em quando eu tô lendo com um lápis na mão. E aí eu vou escrevendo coisas ao longo. O livro é bem tranquilo. Ó, a diagramação dele é grande, assim, né? Tem muita margem também. Por isso que dá pra ler de uma vez. A gente vê a relação entre mãe e filha e mãe e filha. A gente segue, então, a protagonista, que é a narradora. E ela tem uma filha, mas ela não gosta muito dessa filha. Ela quer mesmo estudar. Ela tá formada em letras. Ou ela tá tentando entrar pro mestrado, ou ela acabou de começar o mestrado. E ela quer sair dessa vida, que ela tem uma vida meio pobre. Ela mora com a mãe e com a irmã. Ela quer escapar disso com o estudo. A mãe dela era empregada doméstica. Também teve ela com um pai ausente. A protagonista não sabe quem é o pai. Ela teve uma relação difícil com a mãe. A mãe é muito religiosa. Ela culpa muito a mãe por ter afastado ela do pai. E ela não consegue muito se aproximar da filha. E quem cuida mais da filha dela é a mãe. Ou seja, a avó cuida da neta. Eu não dei muito uma sinopse porque ele não tem muito uma sinopse. É só um livro muito tocante em que a gente vai vendo relações familiares e coisas de ancestralidade. E a narradora, né, a protagonista, nunca se sente muito pertencente em nenhum lugar. Como que ela vai conseguir dar esse amor pra essa filha? Ó, tem umas frases muito boas, assim, ó. Ela tava conversando com a mãe e a mãe tava muito nervosa. A mãe só dizia frases desconexas. Não era comigo que ela conversava, era consigo. Com essa mulher a quem nunca me permitiu ter acesso e conhecer de verdade. Ela, a narradora, vê a mãe como mãe. E não como mulher, como pessoa completa. E aí agora a narradora falando sobre a relação que ela tem com a filha. Eu lembro que isso aqui me marcou muito quando eu li. Dar o peito é o único carinho que sei. O que eu vou fazer quando ela parar de mamar? Sem o peito, sem o leite, ainda vou ser mãe de menina? Ela não tem esse apego à criança. E ela vê ser mãe muito como esse instinto animal. E não como pessoa. Como pessoa mãe, não como carinho mãe, mas mãe é um dever, é um fardo que eu tenho. Como ser mãe se eu não tenho mais esse fardo de amamentar? Isso aqui foi, sei lá, nas primeiras 20 páginas, tá? Tem mais coisa. Só leiam, eu recomendo muito. Tá bom, próxima categoria é livros de gêneros que eu nunca tinha lido. Tem um gênero aqui que eu sinto que eu já li. Eu sei que eu já li, na verdade. Mas eu leio muito pouco. Se eu li 2, foi muito. Eu vou começar por ele, que inclusive foi o livro mais recente que eu terminei. O gênero desse primeiro livro é romance histórico. E o livro é O Guia do Cavalheiro para o Vício e a Virtude. Eu não leio romance histórico. Eu li Orgulho e Preconceito, o Rochinol, eu acho, que é um romance de Segunda Guerra, e eu não consigo lembrar de mais nenhum. Eu não leio, assim, Bridgerton, essas coisas. Não porque eu não gosto, mas é porque eu realmente nunca li. Mas eu acho que eu não vou gostar tanto. Mas enfim, fui ler esse aqui. Eu vou falar rápido desse porque ele também não tem
coisa a dizer. Ele é divertidíssimo. É sobre esse querido aqui, que é o Monty. Ele é um jovem de 18 anos, inglês, que é um putão. Ele gasta muito dinheiro, ele é alcoólatra, basicamente. Ele é bissexual e ele tá sempre pegando gente. Ele é um libertino. E aí o pai dele, que é um do mal também, mete a porrada nele o tempo todo. Fala assim, olha só, chega, Monty, chega. Você vai fazer um tour pela Europa. É uma coisa que as pessoas faziam no século XVII. Se passa no século XVII. Vamos pegar esse cara, que é um sem rumo. Vamos dar um tour pra ele pela Europa, que podia durar alguns anos, até o desse livro ia ser 1 ano, pra ele tomar jeito. Então ele vai pegar a cultura, vai conhecer o pessoal da alta sociedade e vai voltar pronto pra seguir aqui, governando as terras, etc. E o Monty não queria governar as terras, odeia o pai dele, mas ele fica, burro, vou viajar pela Europa. Com quem? Com o meu amigo Percy. Ele tem esse amigo mestiço, né, que é negro, e ele sofre muito preconceito, mas ele foi criado por uma família de elite, então ele tá ok ali, mas racismo ainda. E, ai que saco, vou ter que levar minha irmãzinha, que eu esqueci o nome dela. E aí também vai um cara, que é tipo uma babá pra ele. Então ele tá muito animado de viajar com o Percy. Ele é apaixonado pelo Percy há um tempo já, mas ele não pode falar pra não estragar a amizade. Só que basicamente acontece muita coisa nesse livro. Já no início, ele rouba uma caixa no Palácio de Versalhes do rei, aí fica pelado, aí fica andando pelo jardim pelado. A babá dele fala, chega, você não tem jeito mesmo, acabou a tour, acabou, vamos voltar pra Inglaterra, acabou. Acaba descobrindo que essa caixa que ele roubou não era só uma caixinha, ele roubou meio de vingancinha, assim, mas não era só uma caixa, é uma coisa muito especial. Eles têm que ir pra outros lugares pra devolver essa caixa. E aí nesses outros lugares eles vão indo, e aí eles encontram com várias pessoas, encontram com piratas, são sequestrados, e aí tem muitas manipulações. Parece uma série, seria uma boa série. Tem boas reflexões sobre traumas passados, né? O Monty tem muitos problemas com essa agressão que ele sofre do pai. O livro é basicamente essa jornada dele parar de se ver como uma pessoa inútil e se ver como alguém importante, que é o contrário do que o pai dele sempre falou pra ele. Falou sempre pra ele que ele é um inútil. Mas eu meio que acho que ele é um pouco inútil, assim. Ele é muito egoísta. E aí ele vai vendo que ele é egoísta, ele vai mudando um pouco. Mas eu não acho que ele mudou muito. Esse livro aqui só acontece um monte de coisa, e aí os personagens vão meio que mudando abruptamente pelo caminho. Não foca muito nos personagens, apesar de eu ter gostado dessa discussão sobre trauma e você ver valor em si mesmo. Foi jogado, tá? Foi legal que ele chegou a essa conclusão, mas foi jogado. O final do livro também completamente jogado. O Percy tinha abordado uma coisa pro Monty. Vamos fazer isso? Aí o Monty, claro que não! Aí no final eles vão lá e fazem. Eu fiquei, pô, como assim você mudou de ideia em 3 segundos? Mas é muito divertido. Se fosse uma série, é bem cara de série da Netflix, meio vibe Enola Holmes, assim, sabe? E é uma série de livros. O segundo livro segue a irmã. E eu vou ler o segundo, tá? É divertido nesse nível. Não é uau, mas é uma leitura, assim, levinha pra você se divertir. O próximo gênero que eu não leio é filosofia. O meu amado adora ler filosofia. Então, ele me recomendou esse livro. E eu comprei pra ele e li eu mesma. Que é O Estrangeiro, do Camus. Seus trabalhos contribuíram com o crescimento da corrente de pensamento conhecida como absurdismo. Bem absurdo esse livro. E eu gostei bastante. Sobre o que é o estrangeiro? É um cara que ele é basicamente estrangeiro na vida. E esse livro aqui foi o segundo livro que eu li no ano. E ele me fez... Ele tá mudando muito a minha percepção de leitura. A partir dele, na verdade, que eu tô mudando. Por quê? Tem uns livros, como por exemplo, Guia do Cavaleiro para o Vício e a Virtude, que a gente não precisa muito prestar atenção, sabe? Eu boto o audiolivro ali de fundo e eu vou escutando, tá acontecendo piratas e roubos e vamos fugir. Beleza. Mas tem uns livros um pouco mais subjetivos, como por exemplo A Filha Primitiva, em que a gente tem que ler nas entrelinhas. Até mesmo Quase Só Coisas Mortas, em que a gente tem que pensar que a narradora nem sempre é confiável e a gente tem que ver ali o que ela tá querendo dizer por trás. Eu falei isso no meu vídeo de decepções, eu acho, sobre A Cachorra, que é um livro que eu não gostei muito, mas eu sinto que eu li errado, eu sinto que eu li muito apressada, sendo que era pra eu ter lido com calma e realmente processando o que estava sendo escrito e tentando entender. É como a gente lê um pouco livros acadêmicos, assim, textos acadêmicos, e eu tô com essa mentalidade pra certos livros agora, e tá sendo muito bom pra mim. Não pra todos, né? Tem alguns que eu acho que não tem necessidade. Mas pra esses livros um pouco mais profundos, que requerem um pouco mais de pensamento e da gente ter uma subjetividade maior, ok. E aí começamos com o estrangeiro. Por que o nome é estrangeiro? O cara não é estrangeiro? O cara não é estrangeiro. Mas ele é estrangeiro na vida. Mas assim, por exemplo, ele tá tendo um relacionamento com uma mulher e ele fica, eu meio que gosto dessa mulher, mas eu meio que não gosto. Aí ela fica, eu te amo muito, você me ama. Ele fala...
Não, mas talvez eu ame, mas agora não muito, assim, sabe? Ele vai vivendo, parece que ele não sabe muito interagir socialmente. Tá, lembrei de uma reflexão que eu tive com esse livro. Ele não sabe interagir socialmente e parece que ele não tem muita sensibilidade, mas ele se importa com o que as pessoas acham dele um pouco. Ele tá sempre se sentindo culpado. Ele não tá se sentindo culpado, na verdade, mas ele tá sempre querendo se justificar pelo que ele tá fazendo. Então, assim, o livro começa, outro exemplo de como ele é desconectado. A mãe dele morreu. E ele fica, putz, minha mãe morreu. O caixão tá fechado. Você quer que a gente abra pra você ver o corpo? Aí ele falou, não. Aí o cara calou-se e eu fiquei constrangido porque senti que eu não deveria ter dito isso. Mas depois me olhou. Por quê? Não sei. Aí ele tá contando pra alguém que a mãe dele morreu. Aí fala, minha mãe morreu ontem. Tive vontade de dizer-lhe que a culpa não era minha, mas detive-me porque me pareceu já ter dito a mesma coisa ao meu patrão. Isso nada queria dizer. De qualquer modo, a gente sempre se sente um pouco culpado. A gente não se sente um pouco culpado. A psicóloga falou isso comigo. A gente sempre faz... A gente não. Você tá falando que você faz isso, você tá projetando isso pra todo mundo, mas não é verdade. Então, assim, isso é uma coisa. Quando a gente lê, a gente sempre se sente um pouco assim. Às vezes a gente pensa, tipo, é verdade, eu me sinto um pouco assim. Mas esse cara não. Esse cara se sente assim sozinho. Tem um capítulo que ele fica o dia inteiro olhando pela janela e observando as pessoas, tentando entender as pessoas. E esse é o meu favorito. Quando as pessoas vão conversar com ele, ele serve muito de ouvinte. Ele não tá nem aí pra situação. Ele é sempre muito indiferente a tudo que tá acontecendo com ele. Aí ele tá conversando aqui com um cara, aí o cara, agora você é um verdadeiro amigo. Aí ele ignorou. Repetiu a frase e eu disse, está bem. Tanto fazia ser ou não amigo dele. E ele parecia realmente ter vontade disso. Ele não tá nem aí pra nada, entendeu? Ele tá tendo relacionamento com a mulher, aí ele tá... eu meio que te amo, mas eu meio que não gosto de você. Quer casar comigo? Pode ser. Eu sou seu melhor amigo. Tá bom, tanto faz pra mim ser amigo dele ou não. Eu acho que muda a parte quando vai culminando pra realmente uma ação que ele faz. Eu interpretei esse livro dessa forma, né? Posso estar errada. Mas é um personagem que é completamente estrangeiro à vida, que ele é muito sendo levado pelas coisas, ele não tem opinião, ele sabe um pouco que ele é meio inadequado, tanto é que ele fica, a gente meio que se sente culpado às vezes, mas tá tudo bem também. E aí tem uma parte em que muitas coisas vão acontecendo e vai subindo até estourar numa situação em que ele realmente se torna um agente. Eu não gostei muito do depois desse livro, mas o depois desse livro é um pouco parecido com a primeira parte, mas esse fato também é uma parte muito boa. Quando essa ação acontece, muito bom. Eu recomendo um livro curtinho, mas é isso, vocês têm que ler e meio que ficar pensando assim, por que isso está acontecendo? Por exemplo, tem um capítulo, como eu falei, que é só o cara olhando pela janela e vendo as pessoas passando o dia inteiro. Por que tem um capítulo inteiro só pra isso, sabe? Por que o Camus quis dizer colocando isso aqui? Pra mim é só pra exemplificar também que esse personagem vê muito a vida como um observador, ele não participa muito, ele não é agente. E é até interessante a gente ver as interpretações que ele tem de cada interações sociais, que ele vê da janela dele, tá sempre afastado, vendo por trás de um vidro. Gostei bastante, quero ler mais livros assim, caso vocês queiram me recomendar, eu gostaria. Obrigada. Tá bom, família, estamos acabando. O que eu vou falar aqui? Eu tô pensando como colocar esses 4 livros em 2 categorias diferentes pra vocês. Desses 4, 2 eu gostei mais ou menos pra não gostar, um eu gostei bastante e o outro eu gostei. Agora eu vou falar livros que... Esse aqui eu não tenho certeza, tá? Posso estar inventando. Mas livros que usam segunda pessoa, que é você falar com o leitor, basicamente. Eu inventei essa categoria, tá? Eu inventei no sentido de eu acho que ela não funciona pra esse primeiro livro, mas tudo bem. Não foi o primeiro livro que eu li esse ano, mas é que eu comecei ano passado. Então, tecnicamente, foi o primeiro que eu já estava lendo. Tudo que eu sei sobre o amor da Dolly Alderton, e eu fiquei muito decepcionada. Esse aqui é um dos piores também que eu li esse ano. Por quê? Esse livro é bem famoso. Eu, inclusive, já tinha presenteado ele pra uma amiga minha. Porque falam que ele é o livro pra se ler quando você está perdido, com 20 e poucos anos, e você se sente visto. E tá aqui atrás, né? Tudo que a pessoa sabia sobre amor, né? Tudo que a Dolly sabia sobre amor. Na adolescência, aos 21 anos e aos 28. Essa mulher é só uma pessoa não relacionável. A gente não consegue se relacionar com as experiências dela. No início... Pra quem viveu nos anos 90, até faz um pouco de sentido que ela tá falando assim, sei lá, chat da UOL, a gente conhecia as pessoas no chat da UOL, ficava conversando. Assim, não vamos falar que é de todo mal. Eu anotei bastante esse livro também. As minhas partes favoritas são quando ela fala sobre as amizades, que ela tem muitas amigas mulheres, e ela fala que essas mulheres edificaram muito ela. Ok, mas assim, ela não é uma boa pessoa. Ela não é. Assim, ela tinha um problema... acho que com bebida, se eu não me engano, que ela tratou super levianamente. Aí ela tinha um problema com dinheiro, foi de um capítulo pro outro. Dela falar, eu só percebi que eu tinha que parar quando as minhas amigas estavam me emprestando $200 por semana. Aí no outro ela fala que um cara chamou ela pra casa dele, tipo, vem pra cá, gatinha, 2 da manhã. Ela, ok, vou sim. E ela gastou $400 de táxi de uma cidade pra outra. Isso não é relacionável. E tudo bem, assim, o livro é vendido pra ser relacionável e não é.
Tá, pode ser um pouco divertido de, ai, cara, olha essa personagem aqui, o que ela tá fazendo de errado, nossa, ela é tão bobinha. Só que ela não cresceu. Eu não senti que essa mulher cresceu. E primeiro que ela é uma personagem, né? É um livro de não ficção, então é sobre a vida dela. As reflexões que tinham eram muito fora da realidade, assim. Eu acho que uma pessoa classe média alta / classe alta talvez gostasse desse livro aqui. Que aí ia achar as experiências um pouco mais relacionáveis. Sem contar que, assim, aí eu vou dar um mini spoiler, tá, gente? Desculpa. Mas é nada demais. Ela teve um monte de relação ruim, de relacionamento amoroso. E aí, no final do livro, tipo, depois de ela tratar essa amizade dela que nem lixo várias vezes, ela só contou história meio ruim, assim, de amizade. Teve algumas boas. E aí depois ela, então eu reparei que o amor que eu conheço tá nas minhas amizades. Cara, você não reparou isso. Você tirou isso, não sei de onde, entendeu? Isso não foi... Que conclusão foi essa? E se essa é a sua conclusão, por que você não colocou histórias da sua vida ao longo que tem um pouco mais a ver com isso? Porque eu não tinha... Ai, me frustrou muito. Eu não sabia nem que eu tava com tanta raiva desse livro até falar aqui. Foi divertido ler, sabe? Mas sem contar que é muito longo também. Tem quase 400 páginas. E tem uns capítulos que, tipo assim... Ai, receita de ovo mexido pra quando você tá com ressaca. Minha filha, não tô nem aí. Tipo, você acha que eu não sei fazer ovo mexido? Aff, olha lá. Muito flop. Tem umas coisas muito aleatórias, assim. Esse outro ficou famosinho por um tempo, tá? Eu falei que esse aqui usa a segunda pessoa, mas é porque eu senti que era mais livros de não ficção de conselhos. Aí, tecnicamente, ela tá falando comigo. Mas esse aqui, ele realmente usa a segunda pessoa. E é um livro de suspense, que vocês sabem que eu tenho muita dificuldade com esses. O livro é Os Pecados de White Heart, do Dan McDormand. Eu escutei em audiolivro, então não passei por esse problema. Mas olha essa fonte. É muito pequena essa diagramação. Eu nunca tinha visto na Intrínseca na minha vida. E esse livro é um cenário que eu gosto. Que se passa, ó, um destino tranquilo e isolado, uma tempestade furiosa, 3 cadáveres. E um elenco de personagens endinheirados, calculistas e traiçoeiros. Mais ou menos. Esse aqui se passa num clube fechado de pessoas endinheiradas. E aí temos o protagonista que é um detetive. E ele foi convidado pra esse clube. E ele tá lá conhecendo as pessoas e tal. Tem algumas famílias que estão há gerações nesse clube. E aí as pessoas meio que começam a morrer. Morrem 3 pessoas, né? Como eu acabei de ler agora. E o detetive toma cargo dessa investigação e a gente vai descobrindo segredos entre famílias, casos e problemas de dinheiro e coisa assim. Esse livro é interessante no início porque ele realmente começa a falar em segunda pessoa. Então, de repente, você é o detetive. Você andou pela sala e você percebe que todos estão te olhando. Tem uma imersão maior. E o livro também é intercalado com análises sobre outros suspenses. Fala sobre Agatha Christie. Isso normalmente é usado num romance de mistério, de suspense policial, esse recurso, blá blá blá. Tem esses interlúdios, assim. Aí tem umas partes que, sei lá, na parte das entrevistas, tem esse formato de entrevista. Detetive, foi você? Fulano, não fui eu. Detetive, e como você explica isso? Fulano, vai assim. E isso eu achei interessante no início, mas depois eu percebi que a história só tava muito chata e que eu tava gostando desses interlúdios porque fazia eu entender um pouco mais o gênero, mistério e suspense policial em geral. Demorou pra eu entender quem era cada pessoa, né? As famílias. Parecia um jogo de detetive mesmo, aquele jogo detetive, Clue, que tem, o banqueiro, a mulher de verde, não sei o quê. São esses personagens super caricatos que não pegam muito pra mim, eu não gosto tanto. Tava legal, sabe? Eu tava lendo, eu tava intrigada, eu tava querendo saber quem matou. Só que aí chegou na última parte, gente, virou um negócio tão surreal. Assim, eu não entendi. Eu sinto... Não foi pra mim, virou uma coisa muito... Um pouco essa vibe de um conto parecer tempo, o leitor estar participando da história. Vira uma coisa meio teatral. Nós, leitores, / um personagem que representa nós mesmos, começa a fazer parte da história. Mas ficou uma coisa tão lelé nessa hora que eu tava escutando o audiolivro e o assassino foi revelado e eu não entendi. E aí depois falam assim, ainda bem que já pegamos o assassino. Eu falo, cara, que? Aí a gente fica voltando, porque eu não tinha entendido. Passou tão despercebido, sabe? O que era pra ser uma grande revelação. Mas é interessante nesse sentido, de ficar questionando nós, leitores. E a cada fim de parte, eles recapitulam, assim, de... Encontramos essa carta que não sabemos de quem é. Quem estava no quarto tal? Onde está a joia tal? E aí, nós leitores, eu acho que é um pouco mais daquilo que eu tava falando também, da gente ter uma participação mais ativa, da gente refletir um pouco mais. Em livros de thriller, a gente normalmente já faz isso, né? A gente fica tentando descobrir o que tá acontecendo. Foi um formato bom, é um bom formato de livro, é um formato bem inovador. Mas a história em si não é suficiente pra justificar esse formato como um livro bom. E agora, finalizando, eu vou botar a categoria livros de romance. Sim, eu li mais 2 livros de romance. Eu tô muito romântica esse ano. Este agora é um livro lançamento da Verus, que é Gwen e Art. O meu tá aqui, Estão Apaixonados, da Lex Croucher.
Mas esse coração aqui é de raspar, que nem a raspadinha que você raspa com moeda. E tá escrito um não aqui. E a gente segue a Gwen, que é a Gwendolyn, e o Art, que é o Arthur. E eles, como diz o título, não estão apaixonados. É um livro meio medieval. Não medieval, né? Eu não sei exatamente quando se passa, mas é meio velho. A Gwen é a princesa. Ela está prometida pra casar com Arthur. A Gwen é lésbica, e aí ela quer pegar uma garota aqui, essa girly aqui, que é uma cavalheira, é a única cavalheira mulher. E o Arthur é gay, e ele quer pegar, no início, todo mundo, mas depois ele quer pegar o irmão da Gwen. É basicamente isso. E aí, vamos falar sobre evolução de personagens, né? Porque a política tá aqui de pano de fundo e eu achei meio jogada, e eu não gostei. A Gwen é uma bundona. Eu acho ela querida, mas ela é muito fraca, no sentido de não se impor. Ela é a princesa e ela acha que ela não pode fazer nada. Ela pode evitar coisas ruins acontecendo, e ela não evitou porque ela ficou, gente, mas eu sou só a princesa, ninguém vai me ouvir. E o Arthur é, de novo, outro personagem assim, um libertino que pega todo mundo, fica muito bêbado, viciado em álcool. Inclusive, esses livros estão tratando alcoolismo com muita levianidade. Não tô gostando. Esse livro é divertido, maneiro. Mais divertido que o Guia do Cavaleiro para Vício e a Virtude. A gente tem 2 casais LGBTs, uau! Tem essa família encontrada, né? Nós temos esses 4 aqui. E ainda tem um amigo do Arthur que acaba ficando com a dama de companhia da Gwen. Isso não é spoiler, eles se pegam logo no início. Então, eu acho legal essa família encontrada. A Gwen e o Art também, eles eram inimigos. Eles não se gostavam nem um pouco. Eles estão prometidos um pro outro desde que a Gwen nasceu, praticamente. E eles se odiavam quando crianças e se odeiam agora. E a gente vê eles começando a se conhecer e a se gostar, assim, e virarem amigos e poderem contar um no outro. Isso é fofo, mas ao mesmo tempo, esse livro se passa durante um verão, eu acho. Então, 3 meses. E não parece. Então, assim, eu vi que eles estavam amigos. Eu fiquei, que legal que eles são amigos, fofo. Mas eu não vi muito essa evolução deles irem ficando amigos. Eu acho que foi só tipo, uau, nós somos do Vale. Vamos nos unir. Achei que podia ser mais desenvolvido. É um livro fofinho, tá? Eu recomendo se vocês quiserem alguma coisa tranquila de se ler. Não foquem muito na política. Foquem um pouco mais nesse relacionamento, assim, e nessas amizades. Pra mim, as amizades são o ponto alto do livro. Eu não entendi muito tipo assim, a Gwen, ela ficou afim da primeira menina meio sapatão que ela viu. A única cavalheira do reino todo, ok. E aí depois ela meio que descobre que ela tem personalidade, mas ela tá afim dela, sei lá por quê. E o Arthur também fica afim do irmão da Gwen, tipo, não sei por quê. Não entendi os romances, sabe? Os romances são fofos, mas eu não entendi eles. Não entendi por que eles aconteceram. Não me pegou. Não foi romântico, foi meio pegação. Por último, gente, o último livro da recapitulação trimestral, que tá enorme, né? Mas tudo bem. Que é muito fofo, tá? É um romance fofiríssimo. Que também é de família encontrada, só que é melhor. Que é A Sociedade Super Secreta de Bruxas Rebeldes, dessa Angu Mandana. E tem um blurb aqui, ó. Blurb é quando tem essa falinha de alguém. Da Emily Henry, que é minha autora favorita de romance. E eu amei esse aqui. Inclusive tem uma outra aqui da Tasha Suri, que escreveu Trono de Jasmine, que eu não li. Agora eu quero ler só por causa disso. O que acontece nesse livro? Temos bruxas. Bruxas existem. E elas têm sociedades secretas entre si. Só que ninguém sabe. E aí nós temos a nossa diva protagonista, Mika Moon. E ela tem um TikTok que ela fica postando coisa de bruxa. Só que ela finge que é, tipo, Witch Talk, né? Ela não fala que ela é uma bruxa de verdade. Um pessoal vê e fica, cara, ela é bruxa de verdade. E ela é contratada pra ser babá numa casa de campo. E ela fica morando nessa casa de campo de 3 menininhas de idade meio escadinha. Uma vibe um pouco, meio uma vibe favorita, sabe? E as 3 são bruxas. Aí ela se muda pra esse casarão, assim, antigo, no meio da floresta, que tem as 3 crianças, um velhinho ex-ator, uma mulher que cuida da casa e um interesse amoroso, que é um cara muito taciturno, muito fechado e é muito fofo. A Mika Moon é uma querida, e aí as crianças são queridas, e é muito fofo a gente ver as crianças começando a gostar delas, e é claro que tem sempre uma desconfiada que não gosta, e ver todo mundo começando a se gostar, e a Mika tem um passado muito difícil, por ela ter sempre crescido sozinha, e a gente vê que o interesse amoroso também tem um passado difícil, e aí a gente vai vendo eles se abrindo um com o outro, e virando uma família feliz. É só um livro de coração quentinho, um pouco a vibe A Casa no Mar Cerulho. Eu tenho que fazer um vídeo de se você gosta desse, leia isso. Muito bom, tô toda arrepiada de fofurinha. A única coisa que eu acho, mas isso não é nenhuma crítica, é que tem uma reviravoltazinha no final. E eu peguei essa reviravolta assim, no 3º capítulo.
segundo. Tiveram 2 falas soltas, que eu falei, ok, vai acontecer isso. E foi realmente isso. E eu achei um bom foreshadowing, né, que é quando você indica o que vai acontecer. Porque realmente foram só 2 falas, que por algum motivo meu cérebro fez a sinapse e falou, é isso. É fofo, eu recomendo, tá? Eu amei. Eu dei 5 estrelas, eu acho. Eu não falo mais estrela aqui, mas eu amei. E foi isso. Esses foram os 12 livros que eu li esse ano. Até agora. Eu tô muito atrasada na minha meta de leitura. Eu tô lendo muito pouco. Eu tô 0 leitura. É bastante, né, gente? Mas é que eu leio mais. Então acho que foi fevereiro que eu li 2 livros só. Eu basicamente transformei isso aqui num livro de um mês gigante, né? Mas é que eu gosto de falar, sabe? Eu gosto de gerar discussões. Então discutam comigo as coisas. E foi isso. Me falem o que vocês estão lendo esse ano. Me deem recomendações, por favor. Até o próximo vídeo. Tchau!